Prosseguindo na nossa formação sobre os grupos de oração, vamos hoje falar de alguns elementos constitutivos, digamos assim, principais do grupo de oração, do desenvolvimento da reunião do grupo de oração. Entre eles o canto, o louvor, a palavra de Deus, a oração de intercessão, tudo aquilo que constitui uma reunião do grupo de oração. E começamos pelo louvor. O louvor é uma característica essencial dos grupos de oração do renovamento carismático católico. O Catecismo da Igreja Católica tem uma, digamos, definição muito interessante do que é o louvor. E diz que o louvor é a oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Ora, nós pensamos nesta oração em que reconhecemos que Deus é Deus e se o louvamos e se nos entregamos ao louvor, significa que estamos a reconhecê-lo como Deus, mas estamos em comunhão com Ele, estamos a relacionar-nos com Ele. E um dos exemplos mais prementes, digamos, do louvor são os salmos que nós podemos ler na Bíblia. E se nós lemos os salmos, percebemos que há diversos tipos de salmos, mas todos eles reconhecem Deus, reconhecem o poder de Deus e reconhecem que Deus deve ser louvado, que Deus deve ser glorificado, que Deus deve estar sempre presente nas nossas vidas. O louvor nasce do nosso encontro pessoal com Cristo. Mas esse encontro pessoal com Cristo, esse encontro pessoal com Deus, leva-nos também sempre ao encontro comunitário, ao encontro coletivo. E por isso mesmo o louvor é pessoal, é individual, mas também é coletivo, também é comunitário. Ou seja, por exemplo, num grupo de oração. Isto significa que nós podemos, nas nossas casas, na nossa oração particular, louvarmos a Deus. E estarmos a louvar a Deus no nosso quarto, na nossa casa, quando estamos sozinhos na igreja. Mas também no grupo de oração, em comunidade, com os outros, louvar a Deus é algo que nos leva mais adiante, nos liberta, nos transmite paz, tranquilidade, nos transmite até uma certa alegria. Por isso mesmo o louvor num grupo de oração, e como é em comunidade, deve passar do eu para o nós. Ou seja, o louvor deve ser mais nós te louvamos, Senhor, ou Senhor, nós te louvamos, do que propriamente eu te louvo sobre isto ou aquilo ou aquilo outro. Não quer dizer que não haja, com certeza, e ocasionalmente, ocasião para o louvor pessoal, para o louvor do eu. Mas reparemos que quando nós fazemos um louvor em que juntamos todos, nos juntamos como comunidade, nós dizemos nós te louvamos, Senhor, estamos a unir todos os outros que estão naquele grupo de oração, naquele nosso louvor. E por isso mesmo é que o louvor num grupo de oração deve ser, digamos, para utilizar uma palavra, deve ser encadeado. Ou seja, quando eu louvo, utilizando a frase nós te louvamos, Senhor, por isto ou por aquilo, os outros podem continuar esse louvor exatamente no mesmo sentido. E depois acrescentar aquilo que eles sentem também no seu coração. Acrescentar aquilo que eles sentem que o Senhor lhes diz ao coração, que o Espírito Santo lhes diz ao coração, para eles louvarem a Deus. E reparem que o louvor liberta e dá essa paz. Porquê? Porque o louvor, primeiro, deve ser simples. O louvor não é nenhuma oração teológica, não é nenhuma oração complicada. Deve ser simples. E sendo simples, mesmo aqueles que têm alguma dificuldade de falar em público, acabam por se sentir, entre aspas, tentados a louvar tão bem. Quem é que não é capaz de dizer nós te louvamos, Senhor, porque tu és amor? Nós te louvamos, Senhor, porque tu nos amas. Nós te louvamos, Senhor, porque tu estás presente aqui no meio de nós. Qualquer um pode fazer e qualquer um se sente, entre aspas, tentado a fazê-lo. E, portanto, ao fazê-lo, liberta-se daquilo que tantas vezes o prende, de não fazer uma oração em público, de não fazer uma oração comunitária, de não fazer uma oração com os outros. Mas nós devemos ter algum cuidado com o louvor. Porque o louvor também devemos evitar
chamar a atenção para nós com o louvor. O que é que se quer dizer com isto? Quer-se dizer que às vezes quando louvamos começamos a dizer nós te louvamos, eu te louvo, Senhor, porque me fizeste ajudar não sei o quê, porque me fizeste fazer não sei o quê. No fundo, estamos a chamar a atenção para nós. Pode não ser a nossa intenção, pode não ser o nosso desejo, mas de alguma maneira estamos a chamar a atenção para nós, estamos a diferenciar dos outros. E o grupo de oração é uma unidade coesa, é uma comunidade em que todos louvam por aquilo que sentem e vivem no seu dia a dia. E o louvor também não é um testemunho de vida. Ou seja, nós não podemos servir-nos do louvor para contar uma história, porque senão torna-se extenso. E não é o momento exato. Para isso, cada grupo há de ter com certeza, em determinados momentos, depois de conversado com o núcleo, etc., alguém que poderá dar esse testemunho de vida, se ele for importante e for discernido. Agora, o louvor não é para dar um testemunho de vida. Quando nós louvamos o Senhor, como dizem alguns autores cristãos, tocamos o seu coração de uma maneira muito especial. E assim ele se faz ainda, se é possível dizê-lo, ainda mais presente no grupo de oração. E o grupo de oração se torna mais unido, mais coeso e mais relacionado e presente com Deus. Falemos agora do canto. O canto é uma das partes mais importantes do grupo de oração. É aquilo que faz a ligação entre as diversas partes, o diverso desenrolar da oração no grupo de oração. Como todos sabemos, cantar é também rezar. E é uma forma belíssima de rezar, é uma forma belíssima de louvar o Senhor. Aliás, há aquela frase que todos conhecem: quem canta, reza 2 vezes. O canto deve unir o grupo em alegria, em paz, em tranquilidade, em interioridade até, e até mesmo, porque não, em alguma emoção. Obviamente que a emoção não deve ser manipulada, nem nós devemos pretender manipular a emoção. Um grupo não é bom ou menos bom porque as pessoas se emocionam, ou as pessoas choram ou não choram. Às vezes tem-se esta ideia de que se as pessoas choraram ou se tiveram manifestações que então a oração está a resultar. E isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A emoção não deve ser manipulada. Os cantos devem ser discernidos de acordo com os momentos de oração do grupo. Por isso mesmo é sempre bom haver alguém que está encarregue, digamos, de iniciar os cânticos, de os escolher. Não quer dizer que não se possam escolher antes da reunião do grupo de oração, mas também, à medida que a reunião de oração vai decorrendo, o Espírito Santo pode suscitar nas pessoas um determinado cântico, porque houve um determinado louvor, por alguma determinada circunstância. E então, esse cântico deve ser iniciado, e os outros cantam-nos também. Todos os cânticos têm uma letra, uma poesia. E, de algum modo, quando cantamos, devemos ater-nos a essa letra, a essa poesia, para percebermos e fazermos dela a oração. Para que o canto não seja apenas algo que sai da nossa boca, mas também que sai do nosso coração. E muitos desses cânticos, com as suas letras, meditadas, refletidas, podem depois dar início também a orações de louvor. Porque aquilo que nós cantamos pode servir para o louvor, dar continuidade à oração de louvor. O canto serve também para introduzir os determinados momentos do grupo de oração, como a leitura da Palavra de Deus e a sua partilha, como a invocação do Espírito Santo, com cânticos apropriados sobre o Espírito Santo, a intercessão. Tantos momentos em que podemos escolher os cânticos para introduzir esses momentos. Por vezes, em determinados momentos e por causa de certas orações, pode haver alguma agitação no grupo de oração. E então devemos ter esse cuidado, sobretudo aqueles que estão à frente dos grupos de oração, e é para esses que falamos hoje, devem ter esse cuidado e esse discernimento de, por exemplo, um cântico calmo, sereno, pode acalmar o grupo de oração.
pode fazer com que o grupo de oração regresse à interioridade e regresse à paz e à tranquilidade, que é importante para o desenrolar dessa reunião. Há muitas vezes uma ideia de que pegamos no livro dos cânticos e há um determinado cântico, começamos a cantar esse cântico e temos que cantar aquele cântico todo. Não temos. Podemos cantá-lo ou não cantar. Mas se o cântico tem muitas estrofes, muitas vezes não há necessidade de estar a percorrer as estrofes todas até ao fim. Tem que ser um discernimento interior que nós vamos fazendo, sobretudo aquele que puxa o cântico, aquele que está à frente, aquele que está a orientar o grupo. Todos são chamados no grupo de oração a cantar. Mesmo aqueles que não têm boa voz. Podem cantar em surdina para dentro. Podem estar a refletir no cântico. E podem cantar, obviamente. E por isso mesmo também o cântico, ao contrário, também não é uma exibição de talentos. Também não é, eu tenho tão boa voz, deixa-me cá pôr a minha voz por cima dos outros. Não. O canto é para ser uma união. O canto, tal como o louvor, como falámos antes, é para unir o grupo, é para o grupo se sentir unido, é para o grupo se sentir em paz, em sentir em alegria, louvando o Senhor. Portanto, não é para nós, para nenhum de nós, se destacar dos outros. Por vezes conhecemos cânticos novos, que gostamos e que nos parecem apropriados para o grupo, e então é sempre bom percebermos que durante a reunião de oração é sempre muito complicado introduzir um cântico novo, porque se as pessoas não o conhecem, não o vão cantar. Então, se há um cântico novo, porque não pouco antes de começar a oração, dizer ao grupo de oração, vamos hoje tentar um cântico novo, vamos ensaiar num instante. E naquele momento, ali, 2, 3 minutos, ensaia-se esse cântico novo, para depois se poder cantar ao longo da reunião de oração. O canto é algo que a Igreja sempre serviu. Desde o Antigo Testamento, se nós lermos no Antigo Testamento, vemos que o canto está sempre presente. Até vemos que David cantava e dançava sobre as muralhas. Portanto, o canto é algo que nos transporta para junto de Deus. É algo que nos faz ascender, digamos assim, a Deus. É algo que sempre une, sempre dá paz, sempre dá tranquilidade, sempre dá alegria e sempre nos faz presentes com Deus e em Deus. Falamos agora da Palavra de Deus e da sua proclamação. Diz-nos a Constituição Dogmática da Evermond do Concílio Vaticano II que a Igreja sempre tomou e distribuiu o pão da vida, quer da mesa da Palavra, quer da mesa do corpo de Cristo. Significa isto aquilo que nós já sabemos, que a Palavra de Deus é o próprio Deus. E como tal, é essencial, é o centro de uma reunião de um grupo de oração. Se numa reunião de um grupo de oração não estiver a Palavra de Deus, algo falha, algo falta nesse grupo de oração. Porque a Palavra de Deus é o farol, é o guia para todos nós, é o centro de uma reunião de oração. E como escolher a Palavra de Deus a ser proclamada na reunião de oração? Podemos identificar dois grandes modos de o fazer. Um deles é um núcleo reunido em oração, escolher alguém que vai escolher a Palavra de Deus. E, portanto, essa palavra é escolhida, essa palavra depois, no momento da reunião de oração, é lida, proclamada, e depois é partilhada. Como diremos aqui mais à frente. Porque em alternativa há também a possibilidade de, no momento apropriado, no momento em que chega para a Palavra de Deus, alguém que foi escolhido para o efeito abrir a Bíblia e discernir se aquela palavra que lhe surge aos seus olhos, se é a palavra ideal para ser lida naquele momento. E para não o fazer sozinho, pode, por exemplo, mostrar e pedir a ajuda do coordenador do grupo ou de algum elemento do núcleo do grupo, para serem dois a discernir sobre essa palavra e se ela é ideal para ser lida. Mas atenção, porque a abertura da Bíblia não é um ato mágico. Não é uma coisa mágica que acontece imediatamente. E por isso mesmo, se a palavra, só ao abrir a Bíblia, aquela palavra não nos toca ao coração,
não nos dá o discernimento que é a palavra ideal. Porque é um texto muito complicado, porque é um texto que não tem a ver com aquele momento. Nessa altura, pode-se abrir a Bíblia outra vez, não há qualquer problema nisso. Nestas coisas não há atos mágicos, não há coisas infalíveis. Infalível só é Deus. Portanto, depois de lida a palavra, ela pode ser comentada por alguém, brevemente, muito brevemente, para depois ser partilhada. Mas, antes disso, cada um deve reler aquela palavra que foi proclamada. E por isso é importante que o coordenador do grupo, que os membros do núcleo do grupo, exortem os membros do grupo a trazer sempre as suas Bíblias. Para que, nesse momento, com a Bíblia aberta, eles possam reler aquela palavra que foi proclamada. E depois então há essa partilha. Essa partilha é aquilo que cada um sente, ou aquilo que no seu coração sentiu quando aquela palavra foi lida. E, portanto, não é apenas a leitura de um versículo. Porque se for só a leitura de um versículo, não exorta aos outros a falar, não diz aos outros aquilo que eu sinto, não há um testemunho sobre aquela palavra naquilo que ela me tocou. Por isso, é preciso ler o versículo, mas depois explicar sucintamente, brevemente, porque é que foi aquele versículo que me tocou. Também é preciso perceber que esta partilha da palavra não é um momento de pregação. Muitas vezes temos entre nós, nos grupos de oração, alguém que se sente mais à vontade ou se sente mais dotado, entre aspas, para falar, e então pretende fazer, naquela altura, uma pregação. Começa a falar e, enfim, faz ali uma pregação. Não é a altura. Não é o momento para isso. É um momento para a partilha simples e sucinta daquilo que me tocou, daquilo que aquela palavra me tocou no coração. E a partilha também não é para repetir aquilo que o anterior disse. Porque se o anterior já disse o que eu penso, está dito. Portanto, vou avançar, posso dizer apenas que concordo com aquilo que ele disse, mas não é preciso repetir aquilo que o outro disse. O outro modo de escolher a palavra é o grupo discernir em oração, o núcleo do grupo discernir em oração a palavra a ser proclamada e depois entregar a um elemento do grupo ou a alguém que foi convidado para isso e que tem o dom para isso, para fazer o ensinamento da palavra. Ou seja, para comentar, refletir, meditar e ajudar os outros a entender a palavra que foi proclamada. Mas este ensinamento tem que ter um tempo. Não deve demorar mais de 10 a 15 minutos. Porque se o fizer, torna-se fastidioso. E não é o momento para o fazer. Até porque, depois de se fazer esse ensinamento, depois desse ensinamento ter sido dado, os membros do grupo devem refletir durante um pouco tempo, naquilo que esse ensinamento lhe disse e tocou, e depois podem fazer a ressonância daquilo que eles sentiram, daquilo que lhes disse. Mas volto a repetir, como anteriormente, não é momento para tornarmos para fazermos outra pregação ou outro ensinamento, mas sim para partilhar com muita brevidade aquilo que eu senti e aquilo que eu vivi no meu coração quando ouvi a palavra e quando ouvi esse ensinamento. O núcleo do grupo deve ter um grande cuidado em escolher aquele que vai fazer aquilo, ou aquela, obviamente, que vai fazer o ensinamento. E, sobretudo, aquele que o faz ou aquela que o faz tem que perceber que não é mais que os outros. É um dom ao serviço de Deus, tão importante como mal era outro dom. Eu lembro-me do Padre José Lapa, que dizia, quando uma vez eu lhe falava nos ensinamentos, e ele dizia-me que há um discernimento muito, muito simples para se perceber, às vezes, quem pode ou não pode, ou quem deve ou não deve fazer o ensinamento. E então dizia ele que quem se oferece muito, quem quer muito, quem está muito desejoso de fazer, provavelmente não será a pessoa ideal. Provavelmente será uma pessoa que quer chamar a atenção para si próprio. Perdoem-me este julgamento, mas temos que também perceber, estamos a falar com membros do núcleo, com coordenadores e membros dos núcleos de oração e, portanto, perceber a importância disto. Porque normalmente aquele que faz o ensinamento deve ser uma pessoa que percebe que é Deus que lhe dá o dom e não um dom que é dele. Haverá ainda outra possibilidade, mas isso
poderemos falar noutra altura, mas que é, por qualquer razão, por um momento específico do tempo litúrgico da Igreja, o grupo decidir, o núcleo do grupo decidir que era bom que alguém fizesse um ensinamento sobre um determinado tema da liturgia ou outro qualquer. Então, nessa altura, escolher alguém para o fazer, ou convidar alguém de fora para o fazer, para falar sobre esse tema, e esse alguém, com certeza, se irá servir também da palavra de Deus para desenvolver a sua explicação, para desenvolver o seu ensinamento. De qualquer modo, há algo que é preciso sempre reter. A palavra de Deus é o centro. A palavra de Deus deve ser interpretada, deve ser comentada, deve ser partilhada. Mas a interpretação da palavra de Deus tem que estar sempre de acordo com aquilo que a Igreja interpreta. Porque o primeiro e único intérprete da Igreja, da palavra de Deus, é a Igreja. É ela que foi mandatada para interpretar e ensinar, proclamar e ensinar a palavra de Deus. Por isso mesmo, devemos ter esse cuidado de, perdoem uma expressão, não nos pormos a inventar sobre a palavra de Deus. E se há um discernimento muito simples para falar sobre a palavra de Deus, é nós deixarmos que o nosso coração fale. Quando o nosso coração, tocado pelo Espírito Santo, fala sobre a palavra de Deus, então estamos com certeza a partilhar aquilo que Deus quer e que toca os outros e que exorta os outros a viver segundo a palavra de Deus. Neste final deste módulo 2, falaremos então agora da oração de intercessão. Interceder, pedir em favor do outro, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus, diz-nos o Catecismo da Igreja Católica. Num grupo de oração do renovamento carismático, a oração de intercessão é também uma das condições desse grupo, sempre. No final da reunião do grupo, normalmente, pedem-se sempre, faz sempre oração por diversas intenções. Ora, essa oração é uma oração de intercessão, porque estamos a interceder por aqueles pedidos que nós colocamos na oração. E, no fundo, é pedir pelos momentos do dia-a-dia, pela Igreja, por aqueles que mais precisam, por todas as coisas que naquele momento ou nesses momentos cruzam a sociedade. Não devemos esquecer-nos nunca, em cada grupo de oração, de rezar pelo pároco dessa paróquia. É importante para estar em unidade com a Igreja, para estarem em comunhão com a Igreja. E, obviamente, que os membros do grupo também podem pedir ao núcleo por determinadas intenções. Pedir-lhes que coloquem algumas intenções, algumas coisas que são importantes, algumas coisas que... pessoas que estão doentes, etc, etc. E essas intenções podem ser colocadas nessa oração final. No entanto, há outro tipo de oração de intercessão, há outra oração de intercessão, a que o grupo também pode fazer. E a oração de intercessão individual, por uma pessoa que precisa. A pessoa que tem uma necessidade dessa oração, ou que julga ter uma necessidade dessa oração, pede ao coordenador ou ao núcleo, e o núcleo vai discernir se realmente essa oração de intercessão por aquela pessoa e sobre aquele determinado facto ou acontecimento se deve fazer. No entanto, esta oração de intercessão, que é sempre uma oração individual, 2 ou 3 membros do grupo que vão rezar por essa pessoa, não deve ser feita durante a reunião do grupo de oração. Deve ser feita no final, numa sala à parte, porque nessa oração de intercessão podem-se citar coisas, pode haver coisas que as outras pessoas não têm que saber e nem têm que perceber o que é que se passa com aquele determinado membro do grupo de oração. Essa oração de intercessão normalmente faz-se com a imposição das mãos, e o ato de impor as mãos é um ato que existe na Igreja desde as primeiras comunidades. Nós, quando lemos os Atos dos Apóstolos, percebemos ao longo dos Atos dos Apóstolos que sempre que rezam por outras pessoas pedindo o Espírito Santo, impõem as mãos naqueles por quem rezam. Este impor das mãos é um sentimento de proximidade, de tocar, mas devemos ter o cuidado, óbvio, e mais ainda nestes tempos que correm, de colocar as mãos, por exemplo, sobre os ombros.
e apenas sobre os ombros. É importante percebermos que colocar as mãos sobre a cabeça das pessoas é um ato que deve ser reservado aos sacerdotes, que têm as mãos ungidas para isso. Nós, leigos comuns, não o devemos fazer. Devemos colocar as mãos sobre os ombros e mais nada do que senão sobre os ombros, porque devemos ter esse cuidado para que não seja um gesto, não seja um ato que possa de alguma maneira incomodar o outro. E se percebermos até que há necessidade disso, porque a pessoa por quem vamos rezar está insegura, podemos lhe dizer, olha, vamos colocar-lhe as mãos sobre os ombros, não se importe. Embora isso não seja, hoje em dia, não seja tão necessário. E então fazer a oração. Fazer a oração em separado, rezar por essa pessoa, pedir o Espírito Santo, discernir aquilo que o Espírito Santo nos diz ao coração, comunicar a essa pessoa aquilo que o Espírito Santo nos diz ao coração com discernimento, sério, e lembramos sempre que o Espírito Santo nunca nos diz nada que seja negativo para dizer a essa pessoa. Obviamente. Por isso devemos discernir. E nessa oração de intercessão, que é uma oração individual, podemos ter a Bíblia, podemos abrir a Bíblia, mais uma vez, como anteriormente dizia, discernir a palavra que nos sai. Se não for aquela palavra, escolhemos, vamos abrir noutro lugar, porque, como disse, a abertura da Bíblia não é um ato mágico. E, portanto, depois ler essa palavra, que normalmente são versículos curtos. Reparem que se nós estamos a rezar por uma pessoa e abrimos a Bíblia e sai, por exemplo, o episódio da Samaritana, nós não vamos ler o episódio da Samaritana, porque é muito extenso. Portanto, temos de ter aquele bom senso, aquela sensatez de perceber aquilo que estamos a fazer. A oração de intercessão é realmente uma oração muito importante, como vemos nos Atos dos Apóstolos. E por isso a devemos fazer com todo o discernimento, com todo o bom senso, com toda a sensatez. Mas sempre na certeza de que em nós não reside poder nenhum. É o poder de Deus, é o Espírito Santo que atua e faz. E por isso mesmo a Ele nos entregamos e até devemos rezar antes. Aqueles que vão rezar por essa pessoa devem rezar antes elas, para pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo guie todos durante aquela oração que vão fazer. E sempre com a paz, com a serenidade e com a calma necessária para que essa oração tenha a tranquilidade e tenha um amor necessário para que a pessoa se sinta bem no final dessa oração. Confiemos em Deus, porque Ele sempre acompanha aqueles que a Ele se entregam, aqueles que lhe abrem o coração, aqueles que querem fazer as coisas em nome dEle, para Ele, e não para cada um de nós. A oração de intercessão tem ajudado muita gente. E nós devemos ter isso bem presente e fazê-la com todo o amor, com todo o acolhimento, entregues ao Espírito Santo e pedindo-lhe que nos guie em cada momento dessa oração.